Olá pessoal, esse é o curso Agora Vai e na aula de hoje a gente vai falar de uma célebre figura da física, Sir Isaac Newton. A gente não vai falar de qualquer um, a gente vai falar de uma pessoa que mudou toda a história da ciência, nascido em 1642 para a eternidade. Hoje a aula é com Newton. A importância da física newtoniana é grande, gente. Newton descobriu leis da gravidade, criou várias experiências como telescópio, anéis de Newton, desafiou muito a sociedade para conseguir avançar em suas ideias. Sem ele, nós poderíamos não ter chegado a meras conclusões de hoje em dia. Newton foi considerado o cientista que causou maior impacto na história da ciência. De personalidade sóbria, fechada e solitária. Para ele, a função da ciência era descobrir leis universais e enunciá-las de forma precisa e racional. Isaac Newton foi um cientista britânico, descobridor da lei da gravidade e que escreveu e publicou obras que contribuíram significativamente com a matemática e com a física. Além disso, escreveu também sobre química, alquimia, cronologia, teologia. As suas descobertas contribuíram também e ampliaram os horizontes da ciência. Este cientista brilhante acreditava que havia muito a se descobrir. Esse é Sir Isaac Newton, percursor da nossa aula de hoje. Pessoal, o que eu quero falar sobre Newton para você hoje? O início dos seus estudos na mecânica clássica. Newton, ele enuncia 3 leis importantíssimas. Newton, ele é um cientista que incrementa um pouco a ciência de Galileu. Galileu deixou várias contribuições científicas para a humanidade, como a difusão do modelo heliocêntrico de Copérnico e a invenção de alguns tipos de lunetas. Algumas de suas descobertas serviram de referência para que Isaac Newton criasse as bases da mecânica com as 3 leis fundamentais. E a primeira lei fundamental de Newton, gente, é a chamada lei da inércia. O que é inércia? Bom, segundo o que eu deixei descrito aqui para você, num resuminho, inércia significa o seguinte: um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme deverá manter seu estado inicial, até que uma força resultante diferente de zero altere este movimento. A inércia, gente, é a tendência que os corpos apresentam de permanecer no seu estado de equilíbrio, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Podemos perceber essas tendências quando observamos uma pessoa que está em pé dentro de um ônibus. Quem nunca passou por isso? O ônibus freia e você quase cai. Alguns não conseguem se segurar. Ou o ônibus acelera e você acaba sendo arremessado. Quem te empurrou? Gente, ninguém te empurrou. Tudo isso é culpa da inércia. Caso o motorista pise no acelerador fazendo com que o ônibus arranque, o passageiro que está em pé por inércia tende a continuar parado em relação ao solo terrestre. Agora, como o ônibus está em movimento, se o motorista frear, a tendência do passageiro é continuar em movimento em relação ao solo terrestre. Fato este que não acontece por estar se segurando em uma barra de apoio. Mas tenta não se segurar para ver onde você vai parar. Resumindo, gente, do jeito que está, deve ficar. Isso para forças resultantes diferentes de zero. Essa é a primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia. Então ela trata a respeito das condições de equilíbrio das partículas. Uma partícula pode ou não receber a ação de várias forças. Se a soma vetorial dessas vetores forças for nula, dizemos que a partícula está em equilíbrio. Mas para a gente falar disso, a gente tem que saber o conceito de massa. Massa é a medida quantitativa da inércia de um determinado corpo. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a dificuldade para vencer a inércia desse corpo. Beleza? Então, gente, o que a gente está falando aqui para você é o seguinte: mesmo que existam forças atuando nesse corpo, por exemplo, uma caixa aqui, você está observando uma caixa e essa caixa tem força peso e a força normal. Porém, essas forças têm mesma intensidade em sentidos opostos e mesma direção, claro. De modo, então, que se eu somar essas duas forças, são vetores, a soma vetorial dessas duas forças dá um vetor nulo. E como dá um vetor nulo, eu posso dizer que a força resultante é igual a zero. Ou seja, esse é um sistema em estado inercial, em equilíbrio. E quando o sistema está em equilíbrio, a gente tem um sistema em estado inercial. Ok? Lembrando que para tirar esse corpo de movimento, para alterar o movimento desse corpo, para tirar ele do repouso, a gente precisa aplicar uma força diferente de zero. Porém, quanto maior a massa do corpo, maior será a sua inércia. Ou seja, a massa é diretamente proporcional à inércia, o que vai precisar de uma força muito maior.
Beleza? E se essa força existir, professor, o que acontece? Pô, aí a gente passa para a segunda lei da dinâmica. A segunda lei da dinâmica é a chamada de lei da dinâmica. Na segunda lei, Newton analisou a relação que existe entre a força aplicada em um corpo e a mudança na velocidade que ele sofre. Após realizar várias experiências, Newton constatou que algo sempre ocorria. Havia o quê? Uma variação de velocidade sofrida por um corpo que era diretamente proporcional à resultante da força que nele era aplicada. Uau! Então, quando há variação de velocidade em um determinado intervalo de tempo, encontramos uma aceleração deste corpo. E aí a gente tem a parte da equação. Força, vetor força, é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, é a alteração da velocidade causada num corpo inercial, que tem massa. Ok? Como unidade de medida, força é dada em massa, que é quilogramas, vezes aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Isso, gente, em homenagem a Sir Isaac Newton, leva hoje a inicial do seu nome, N de Newton. Então, a unidade de medida de força hoje é dada em newtons. Um newton é a interação entre dois corpos capaz de causar a uma massa de 1 quilograma uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Exemplo, se eu tiver aqui um corpinho de massa de 2 kg e exercer nesse corpinho uma força resultante de 10 newtons aqui na horizontal para a direita, o que vai acontecer? Bom, segundo Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Cuidado, qualquer força não, força resultante. Por quê? Porque aqui a gente tem a ação da força peso, a gente tem a ação da força normal, a gente vai falar mais para frente sobre elas, e essas forças se anulam. A única força que sobra nesse sistema que não é anulada é a força F. Então, a força resultante é massa vezes aceleração. Sabendo que essa força F vale 10 newtons e que a massa é de 2 kg, a gente consegue organizar aquela equação, deixando a aceleração em evidência e achando o valor dessa aceleração. Ou seja, se esse corpo estivesse em repouso e essa força fosse aplicada durante 1 segundo, a velocidade final desse corpo seria de 5 metros por segundo. Ou seja, a força é capaz de causar uma alteração na velocidade do corpo. É isso que fala a segunda lei de Newton, certo? Pessoal, perfeito, legal. E qual que é a terceira lei de Newton? Ah, a terceira lei. A terceira lei de Newton fala de ação e reação. É assim, toda vez que eu aplico uma força sobre um corpo, essa força também é aplicada sobre mim. Toda a ação gera uma reação. Vamos agora considerar assim uma mesa bem lisa. Sobre ela temos um bloco, certo? E uma esfera. Como eu coloquei aí? Tudo bem? Gente, o que vai acontecer? Se a gente for analisar o sistema aqui atuando, vamos supor que isso aqui fosse um ímã. Isso aqui fosse uma esfera de ferro. Você já brincou disso? Começa a aproximar esse sistema. O que vai acontecer? Ah, professor, na hora que eu aproximar o sistema, vai ter uma força de atração entre esses corpos. E a bola de ferro provavelmente role para cima do ímã, mesmo sem tocá-lo. Sim, por quê? Porque o ímã atuou com uma força sobre a bola de ferro e a bola de ferro atuou com essa mesma força sobre o ímã, certo? O que acontece então? Quando a gente analisa casos parecidos com esse que a gente citou, a gente vai ter essa relação de ação e reação. Newton então enuncia essa terceira lei, ok? E de acordo com Newton, não existe força que seja capaz de agir sozinha, pois para cada força considerada ação, existe uma outra de mesmo módulo, de mesma direção, porém sentido oposto, chamada reação. Certo? Então eu poderia enunciar para você o seguinte: se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage em A com uma força de mesma intensidade, de mesma direção, mas sentido contrário. Gente, nós temos que lembrar que as forças de ação e reação ocorrem sempre em corpos distintos. Ou seja, a força de ação aqui ocorreu na bola de ferro. E a força de reação ocorre no ímã, certo? Elas nunca ocorrerão no mesmo corpo. E aí surge uma dúvida. Professor, o quê? Quando eu tenho uma massa aqui, e essa massa aqui, professor, ela tem um peso e esse peso gera uma normal. E todo mundo fala que essa normal, professor, tem a mesma intensidade,
a mesma direção, porém sentido oposto do peso. Então eu chego à conclusão, professor, que a normal é a reação do peso. Não! A normal não é a reação do peso, gente. A normal, galera, ela é uma força gerada nesse sistema aqui por causa da compressão sobre o piso. Ou seja, o bloco está gerando uma força de compressão no piso, uma força F. E a normal é a reação dessa força F. O que gera confusão, porque essa força F de compressão é igual à força peso, certo? Ela tem a mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido. Porém, por que eu não posso considerar diretamente a força peso como reação da normal? Porque a peso e a normal estão atuando no mesmo corpo. E isso contradiz ao que Newton falou, que peso e normal precisam atuar em corpos distintos. Ok, galera? Então, olha como que é interessante as leis de Newton. Isso muda toda a história da ciência, como que a gente vai analisar a relação dos corpos. Quando a gente estudou Galileu, a gente percebia os corpos se movendo, mas por que os corpos se movem? O que altera o movimento desses corpos? Por que os corpos caem? E aí Newton traz toda essa teoria pra gente, certo? Newton também criou a lei da gravidade, certo? Newton foi um personagem muito importante na história da ciência, principalmente nas áreas de física e da matemática. Gente, ele nasceu em 1642, mesmo ano da morte do físico Galileu Galilei, em uma pequena cidade localizada na Inglaterra. Newton foi um gênio da sua época. Além de física e matemática, ele estudou filosofia, astronomia, alquimia, teologia, astrologia, entre outras ciências.